Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de geografia. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom, galera, continuando aqui então a nossa aula, vamos ao tema 3. Mas antes de chegar aí no nosso tema 3, vamos esclarecer aqui uma coisa. Tem muita gente aí que não anda fazendo as atividades. Estou recebendo pouquíssimas atividades feitas. Pessoal, só para lembrar, essas aulas estão sendo contabilizadas e a participação de vocês conta também. Então eu estou analisando quem está mandando mensagens, quem está tirando dúvidas, quem está resolvendo as questões, quem está fazendo as atividades ou não. Isso tudo vai contar no final, tá certo? Então vamos continuar aí com a nossa aulinha agora com o tema 3, os processos de formação e transformação do relevo. Mas o que é relevo? Na última aula a gente falou lá sobre a formação das placas tectônicas, da teoria das placas tectônicas. A gente falou sobre a teoria da deriva continental, das camadas da Terra, das camadas internas, né, o núcleo, a crosta, o manto. Mas a gente não falou sobre relevo. O que isso tudo tem a ver com relevo? Bom, vamos lá então. Primeiro vamos esclarecer aqui o que é relevo. Peguem aí papel e caneta. Vai, papel e caneta para a gente poder anotar. Dá pausa no vídeo e vai buscar um papel e uma caneta, um caderno de preferência. Vai, vai. Foi? Muito bom. Então vamos lá. Relevo. Relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície da Terra. Ou seja, a Terra ela tem formas diferentes na sua superfície. Como você pode acompanhar aqui, por exemplo, nesta imagem. Tem áreas que são mais altas, tem áreas que são mais baixas. Tem áreas que são mais onduladas, tem áreas que são mais planas, mais retas, tá bom? Então, essas diferentes formas é que a gente dá o nome de relevo, tá certo? Então vamos entender aí quais são os processos de formação e de transformação desse relevo. Primeiro, vamos estudar aqui os agentes internos ou endógenos, tá bom? Então a gente pode chamar ele por qualquer um desses dois nomes, agentes internos ou endógenos, é a mesma coisa. Então o que são agentes endógenos ou interno? São aqueles que vão atuar do interior do planeta para o exterior, ou seja, esses agentes aqui eles vão acontecer de dentro para fora, como por exemplo tectonismo e vulcanismo. Ah, professor, não sei o que é tectonismo. O tectonismo é aquela manifestação de força interna da Terra devido ao choque de placas tectônicas, quando uma placa tectônica se move e acaba se chocando ali com outra, né? Então a gente tem uma liberação de energia que a gente chama de tectonismo, tá certo? O tectonismo ele vai fazer com que o nosso planeta sofra algumas alterações. Por exemplo, quando uma placa tectônica vai em direção à outra, fazendo o movimento convergente, a gente tem aí uma elevação no relevo, né? Surgem montanhas. E aí a gente tem o relevo sendo alterado de dentro para fora, tá certo? Continuando aqui, quando uma placa tectônica ela sofre uma ruptura por magma em condições de alta temperatura e pressão, tende a escapar, o magma tende a escapar por ela também, tá? Isso aí vai extravasando na superfície e vai modificando ali o relevo, tá certo? Olha aqui para a gente entender
um pouquinho melhor, essas áreas aqui que estão de vermelho são áreas onde a gente tem aí uma maior quantidade de atividade sísmica, de tectonismo, tá certo? São as bordas das placas tectônicas. Então, nessas regiões, aqui em vermelho, a atividade sísmica ela é maior, ou seja, vai acontecer mais terremotos, né, maremotos, tsunamis, enfim. Vamos passar aqui para a próxima página. Chegamos agora aqui nos agentes externos ou exógenos, tá certo? Na página anterior a gente falou dos agentes internos ou endógenos. Internos ou endógenos são os que acontecem de dentro para fora. E os agentes externos ou exógenos são aqueles que vão atingir o relevo já pelo lado de fora, como, por exemplo, a água, o vento, as variações de temperatura, os animais, os vegetais, tudo isso vai acabar alterando aí o nosso relevo. Vamos aqui então ao intemperismo. Então, o que é intemperismo? O intemperismo é o conjunto de processos que vai ser causado pelos agentes externos ou exógenos e que vão ocasionar aí a desintegração ou a decomposição das rochas, tá bom? Esse intemperismo ele pode ocorrer de duas formas. A primeira delas é o intemperismo físico, que é provocado aí pelas variações de temperaturas diárias. Esse processo aí também é chamado de termoclástia. Então, o que acontece aí? A rocha, ela recebe ali um calor do Sol, né? Então ela vai agitar suas moléculas, as moléculas dela vai acabar expandindo, tá? Mas não é expandindo muito, isso aí são coisas bem pequenas, não dá para a gente perceber a olho nu, mas no interior das rochas essa contração e essa dilatação vai acontecer. Então ela vai se dilatar no calor, quando tiver mais frio, as moléculas elas vão se resfriar e aí elas vão ficar menos agitadas, vão ficar mais próximas e vão se contrair. Então esse processo de contração e dilatação, de encolhe e estica, vai fazendo com que as rochas acabem sofrendo fraturas e que se fragmentem, ou seja, vai surgindo aí rachaduras e elas podem acabar se partindo, tá certo? Também há outras formas de intemperismo físico, não é só através da dilatação. Temos o intemperismo físico ocorrendo também, por exemplo, quando raízes de plantas elas exercem pressão sobre as rochas, né? Elas vão se infiltrando nas rochas ali, abrindo espaço e quebrando as rochas, tá certo? Em regiões muito geladas do planeta também, onde a água penetra entre as fendas ao se congelar, ela se expande. Dessa forma, ocorrem fraturas também aí nas rochas por conta da penetração da água e se transformando em gelo, tá certo? A outra forma de intemperismo é o intemperismo químico. Como é que vai funcionar então esse intemperismo químico? Ele vai, como o próprio nome diz, ele vai ocorrer através de reações químicas que vão ocorrer aí nas rochas. Como, por exemplo, quando a água ela se infiltra nas rochas, né, e aí ela vai decompondo alguma matéria orgânica que tenha por ali, tá certo? E essa matéria orgânica, no seu processo de decomposição, ela vai liberando ali ácidos, tá? Que vão corroendo ali as rochas, tá bom? Então ela vai enfraquecendo a rocha vai sofrendo fraturas nesse processo, tá certo? Outra forma de intemperismo químico
é, por exemplo, quando você tem ferro no interior da rocha, tá? É uma rocha com uma grande quantidade de ferro. Aí a água vem, molha aquele ferro, e aí o que é que acontece com o ferro quando se molha? Ele enferruja e enfraquece, né? E aí, quando ele está lá enferrujado e enfraquecido, ele vai enfraquecendo também a rocha, que pode sofrer fraturas, né? Vai acabar ali rachando e pode acabar se despedaçando nesse processo, tá certo? Então vamos ver aqui mais para frente o solo. A camada superficial da Terra, com presença de micro-organismos vivos, formadas a partir do processo mecânico, químico e biológico, é chamada de solo. Ou seja, o solo da gente, ele tem obrigatoriamente que ter a presença de micro-organismos vivos. Micro-organismos vivos, tá certo? Não vai achando que você tem que enterrar uma pessoa aí para poder criar um solo, não, tá bom? Além disso, ele ocorre através de processos mecânicos, químicos e os biológicos, tá certo? Bom, e o solo então ele vai se formando aí ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo, como a gente pode observar aqui nessa evolução. Olha só, na primeira imagem a gente tem aqui uma rocha exposta, né? E aqui ela começa a sofrer o intemperismo, né? Começa a ter ali matéria orgânica que vai se decompondo aqui, vai desgastando essa rocha, né? Primeiro aqui na parte de cima, e ela vai se esfarelando, se fragmentando, né? Vai virando areia, e aí esse processo vai continuando aqui para baixo. E essa parte de cima ela vai se agregando aqui, né? Vai se compactando, essa areia vai se juntando e vai virando um solo. E aí o solo ele vai se aprofundando aqui, ó. Aqui a gente já tem um solo maduro. Olha só a profundidade desse solo aqui já, tá bom? Então o solo ele vai mudando aí ao longo do tempo, ele não vai ficando igual. E nesse processo aí, ele vai mudando aí algumas características, como por exemplo a cor, a porosidade, se tem muitos poros ou não, a permeabilidade, que é a capacidade de permitir que a água se infiltre ou não, tem a textura, enfim, vão surgindo aí diversas características para poder diferenciar esse solo, tá certo? Vamos agora então à erosão e sedimentação. O que seria erosão? Erosão vai ser o processo de desgaste das rochas e transporte do material desgastado e de parte do solo. Ou seja, os agentes do intemperismo vão agir, vão enfraquecer a rocha, vão desgastar ela, né? E aí, a partir do desgaste, a gente vai ter o transporte desse material e também de parte do solo. Tudo isso a gente vai chamar de erosão, tá certo? Quando o material é removido e depositado em um novo local, ocorre o processo chamado sedimentação. Então aqui, ó, erosão vai ser o desgaste e transporte, a retirada do material de um determinado local. E quando esse material vai se depositar em outro local, a gente chama de sedimentação. Então, tudo que é sedimentado, ele foi erodido de algum outro local anteriormente. Bom, e aí esse processo de erosão, ele pode ocorrer de diferentes níveis aí de velocidade. Ele pode ser mais rápido, mais lento, de acordo com os agentes que estão ali atuando para essa erosão, tá certo? Continuando, a gente vai ter então os agentes erosivos, os tipos de erosão diferentes, começando pela erosão pluvial. Erosão pluvial é a erosão provocada pelas águas da chuva, né? Quando chove muito, aí forma aquela enxurrada lá
e a enxurrada sai arrastando rochas, sai arrastando ali parte do solo, enfim, que ela sai levando uma parte da superfície ali, a gente chama isso de erosão pluvial. Erosão pluvial, a erosão causada pela chuva. Vamos passar aqui agora para a próxima página. Vamos ver aqui os outros tipos de erosão que vai aparecer aí. Então, vai anotando lá, ó, erosão é o processo de desgaste e transporte de materiais. E o primeiro tipo de erosão que a gente viu aí foi a erosão pluvial. Pluvial, né? Então, vamos ver aqui os outros tipos. Erosão fluvial. Fluvial, agora com F. O que é uma erosão fluvial? É a erosão causada pelas águas dos rios. Então a água do rio, como vocês podem acompanhar aqui, ó, ela vai passando aqui nas encostas, né, nas laterais aqui, e ela vai desgastando as rochas, né, de tanto que ela vai atingindo ali, ela vai desgastando e essas rochas vão caindo aqui, ó, nos rios, né, ela vai se fragmentando, vai caindo aqui e o rio vai levando lá para baixo, tá bom? Então, esse aqui é um processo de erosão fluvial. Outra erosão é a erosão marinha, né? As forças da maré, ela vai lá fazendo com que a água atinja com força ali as rochas que estão ali próximas, vai desgastando essas rochas e ao longo do tempo elas vão acabando, que vão se fragmentando, né? Reparem aqui, ó, essa rocha, né? Olha o tanto que ela já foi desgastada e foi carregada aqui, ó. Provavelmente essa rocha vinha até aqui, ó, né? Na marca da praia aqui. Só que aí o que é que acontece? A força das marés vai atingindo a rocha, atingindo, e a rocha vai se desgastando, tá certo? Outra erosão é a erosão glaciária. Erosão glaciária é a erosão causada pelo gelo, né? Então a gente vai ter aí alguns lugares onde em determinada época a água congela, né? E aí esse gelo vai fragmentando as rochas, né? E aí depois de fragmentar vai se despedaçando. Quando se descongela, essas partes de rochas aí elas vão caindo, né? E vão ser depositadas em outros lugares, tá certo? Outro tipo de erosão é a erosão eólica. A erosão eólica é a erosão provocada pelo vento, tá bom? Então, a erosão que vai ser causada pelo vento é a erosão eólica. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem de erosão eólica. Olha só que bonitinho aqui, ó. O vento vai atingindo as rochas, né, e vai desgastando elas aí e vai levando esse desgaste, essa poeirinha aí para outros lugares. E aí vai modificando aqui a rocha, né? Vai modificando o relevo consequentemente, tá bom? Então a gente tem esse desgaste aí. Temos ainda a erosão acelerada. A erosão acelerada é a erosão causada pelo ser humano e também por outros seres vivos, né? O ser humano ele vai lá, começa a explodir uma área para fazer mineração, para fazer qualquer outro tipo de coisa, qualquer atividade ali que ele acha que é importante, e aí ele vai mexendo ali com o relevo, vai transportando material para outro lugar num nível muito rápido, tá bom? Galerinha, por hoje é só. Vou deixar essa atividadezinha bem aqui, ó, para não dizer que não ficou atividade. Só 3 questõezinhas na página aí 291, tá certo? Façam essa atividade, façam a atividade anterior, que na sexta-feira a gente vai fazer a correção disso aí, tá bom?
Por hoje é só. Valeu, falou, é nóis!